É o primeiro livro dos profetas menores. Como já disse aqui, eles não eram menores em tamanho, eram menores na quantidade de escritos. É um livro de apenas 12 capítulos, por isso ele é considerado profeta menor. Daniel capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1 até onde Deus mostrar o disser chega. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram na terra, a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e no meu florescente palácio. Tive um sonho que me espantou, e aí minha imaginação na minha cama e as visões da minha cabeça me entristeceram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do meu sonho. E então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti um espírito de deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. E eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era muito grande. Crescia essa árvore e fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e nela havia sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça e da minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, e clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai os ramos, sacudi as folhas e espalhai o fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze e de erva do campo, e seja molhado de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais o coração de um homem, seja lhe dado um coração de um animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigiadores, e essa ordem, mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. E isso é um sonho. Eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz-me a interpretação a todos os sábios do meu reino, porque eles não puderam interpretar. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, entristecido, e os seus pensamentos turbados. Falou, pois, ao rei: Beltesazar, não se espante.
nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação contra os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e foi vista sobre toda a terra, e cujas as folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e para todos havia mantimento, és tu, ó Rei. Cresceste e te fizestes forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia santo, que descia do céu e disse: cortai e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, e da erva do campo, e seja molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, e passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação. Este é o decreto do Senhor Altíssimo, que virá sobre o rei, meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo. Eles te farão comer erva como boi. Serás molhado de orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos em cima de ti, até que conheças o Deus Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens e a quem Ele quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco e as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiver conhecido que o Senhor reina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Desfaz o teu pecado, faz justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, para que se prolongue a sua tranquilidade. E todas essas coisas viram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Com a força e o poder que eu tenho, e para a glória da minha magnificência. Ainda ele estava falando, quando caiu uma voz do céu e disse: ai de ti, ó rei Nabucodonosor, passou agora de ti o reino. Será tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais, e partir-se-ão a comer erva como bois, e passar-se-á 7 tempos até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reis dos homens. Naquela mesma hora se cumpriu a palavra, e Nabucodonosor foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois. O seu corpo estava molhado com o orvalho do céu, e com as penas das águias as suas unhas se faziam. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse e glorifiquei ao nome do Senhor, que tem domínio e poder para todos sempre, de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exercício do céu. Os moradores da terra, não há quem possa mudar o lugar da sua mão. Não podemos dizer o que faz Deus. No mesmo tempo, me tornou a ver o entendimento, e para a dignidade do meu reino se tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor que outrora tinha. Mais uma chance. Mais uma chance. Até onde precisamos chegar para enxergar que precisamos mudar? Mais uma chance. Até onde precisamos chegar para entender ou para enxergar que precisamos mudar? Vamos orar. Santo Deus,
Eu não sei se você notou, irmão, mas esse texto tem uma característica diferente. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Daniel, um homem de Deus, um servo, um homem que tem como por característica um homem fiel. O próprio nome diz: Deus é o meu juiz. O próprio nome de Daniel invoca a justiça de Deus sobre a sua vida. Irmãos, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós não entendemos o que significa clamar pela justiça de Deus. E quantas vezes fazemos isso, irmão? Quantas vezes fazemos isso quando nós criticamos alguém? Quantas vezes fazemos isso quando apontamos o nosso dedo acusador para a vida de alguém? Eu não sei como fulano ainda consegue. Eu não sei como ciclano ainda está em pé. Será que ninguém vê o que ele faz? Será que ninguém vê o que ele apronta? Nesse exato momento, irmãos, nós usamos uma vara para medir a justiça de alguém. E nesse exato momento em que medimos, também somos medidos. A recíproca imediata a você usar a vara de medir é que você naquele exato momento também é medido. Invocar a justiça de Deus é algo muito perigoso. Muitas vezes passamos por situações que nem sabemos que passamos, mas porque chamamos pela justiça de Deus para a vida de alguém, Deus trouxe a justiça dele sobre a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, e nós sabemos disso, não somos perfeitos, falhamos, erramos. E ao pedirmos e invocarmos por essa justiça, o Senhor nos mede. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós temos um homem íntegro, um rapaz que foi tirado de sua terra, levado para a corte do rei Nabucodonosor para viver uma vida aonde seriam ensinados a eles todos os preceitos do povo babilônico, do grande povo babilônico. Ele viveria no palácio, usufruindo as benesses de estar no palácio. Daniel decide não se contaminar com os manjares do rei. Vemos no capítulo 1, Daniel lutando contra as circunstâncias para permanecer fiel. Vemos Daniel lutando contra as circunstâncias para permanecer um cristão adequado. E a palavra cristão, irmãos, não estranhe o cristão no Velho Testamento, porque Jesus estava prometido desde o Gênesis. Irmão, quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes nós negociamos a nossa fidelidade? Barganhamos os nossos princípios apenas porque é mais fácil uma pequena mentira. Barganhamos e negociamos a nossa fidelidade porque por algum momento é melhor eu não falar, omitir, esconder. Quantas e quantas
quantas vezes, irmãos, não negociamos com princípios? Irmãos, os bancos das igrejas estão cheios de pessoas que têm aparência de santidade, mas que precisam de um real encontro com o Senhor. Já negociaram os seus padrões há muito tempo, negociaram os seus princípios há muito tempo. Como podemos ter um Deus fiel como Senhor, sendo tão infiéis? O texto fala também de como aqueles 3 amigos enfrentaram a fornalha. O texto vem falando de como Deus atuou na vida daqueles homens a ponto deles se tornarem líderes na Babilônia, príncipes ou sátrapas. Como você e eu não poderíamos entender que algo que aparentemente era ruim para a vida de Daniel pudesse se transformar apenas porque ele decidiu ser fiel numa situação totalmente diferente, uma circunstância adversa, apenas porque ele decidiu ser fiel. Deus transformou a vida de um país. Deus tinha um desejo especial para colocar aqueles homens naquele lugar. Eles precisariam continuar sendo fiéis, porque Deus tinha um plano para eles naquele lugar. Onde Deus tem te colocado, irmão? Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida, irmãos, para que você esteja onde você está. Permaneça fiel. Permaneça fiel. E Deus vai te exaltar, meu irmão. Permaneça fiel. E Deus vai te honrar. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, irmãos, a fidelidade é um princípio que não pode ser negociado, porque pessoas estão te olhando. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos a descrição de justiça, vemos o estabelecimento de Daniel e de seus amigos sobre o reino. No capítulo 4, nós vemos, de repente, o rei Nabucodonosor tomando, e agora a narrativa se torna em primeira pessoa. Quando você pega o capítulo 4, ele fala assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos. De repente, quem escreve não é mais Daniel, agora quem escreve é o rei. O rei tinha um testemunho para dar. O rei tinha algo para falar. E ele começa declarando no capítulo 4, em primeira pessoa, porque aqueles homens que estavam no lugar onde Deus tinha colocado tinham influenciado a vida do rei Nabucodonosor. Aqueles homens, Daniel, Baltazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego eram os nomes mais comuns, vocês não vão lembrar o nome de Azarias, Misael, Azarias, faltam 12. Paulo, não vou lembrar depois do livro. Alguém pesquisa aí e me ajuda depois. Irmãos, Deus usa os recursos que Ele coloca em lugar para poder abençoar a vida de pessoas. O rei Nabucodonosor
foi abençoado pela presença de Daniel naquele lugar. Talvez Deus queira usar a sua vida na vida de alguém. Ananias, Misael, Azarias, Daniel. sim. Amém. Ele colocará pessoas em lugares estratégicos para abençoar você, meu irmão. Mas nós também, a gente tem que ser maduro. Nós gostamos de ouvir. Vamos ser sinceros. Nós gostamos de escutar alguém falando assim: olha, Deus está dizendo para você parar. Olha, Deus está falando que é melhor você parar. Será que nós gostamos de ouvir isso? Será que nós gostamos de ouvir um sermão, irmão? Daqueles bem pesados, daquele que fala como você deve proceder. Será que você não sai daqui com raiva do pastor porque está falando a verdade para você? Uma verdade que você precisa ouvir, não aquela que você quer ouvir, apenas para aliviar a sua consciência culpada. Será que nós ouvimos com o coração aberto? Ou será que nós fechamos o nosso coração de caracol para as pessoas que Deus coloca ao nosso lado para abençoar a nossa vida? Qual tem sido a tua experiência? Qual tem sido a minha experiência, irmão? Será que eu tenho parado para ouvir? Ou será que o nosso orgulho tomou conta do nosso sistema mental a ponto de lacrar os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos fecharmos e nos enclausurarmos nas nossas verdades, e agora só eu penso, não importa o que os outros pensem, e eu me fecho a ponto de não ouvir o que ninguém tem a dizer. Irmãos, Deus manda dizer para você que Deus tem colocado Daniel na tua vida. Deus tem colocado, vou colocar Sadraque, Mesaque e Abednego mesmo, pessoas na tua vida, meu irmão, para poder te alertar, para poder te mostrar um caminho que Ele quer para você. E quantas vezes você tem fechado os ouvidos e tem feito as coisas do seu jeito? O texto nos mostra com clareza, irmãos, que Deus tem usado pessoas. E da mesma maneira, irmãos, que nós alegramos a Deus, nós nos esquecemos dele. Da mesma maneira que nós nos alegramos nas bênçãos que Deus nos dá, e Deus derrama bênçãos sobre todos. Da mesma maneira que nós recebemos essas bênçãos de Deus, nós nos esquecemos de Deus, irmãos. Eu não estou falando aqui que você vai negar a Deus, não, que você vai amaldiçoar, não. Nós negamos a Deus quando não acreditamos que Ele pode agir ainda. Nós negamos a eficácia de Deus. E vamos fazer as coisas com as nossas forças. Viramos as costas para a palavra, viramos as costas para aquilo que, para as pessoas a que Deus colocou na minha vida, e nos esquecemos do Senhor. Uma sensação de impotência toma conta de nós, uma sensação de fraqueza, debilidade, inanição espiritual, nos tornamos fracos, mas mesmo assim orgulhosos. Não, não e não. O mundo pode cair, eu não vou abrir mão.
Eu sou assim mesmo. E quem quiser vai ter que me aceitar assim. Talvez você não diga isso, irmãos, literalmente, mas você diz isso com atitude. Nabucodonosor estava muito perto dos milagres. Nabucodonosor estava do lado de Daniel, estava do lado de Azarias. Os milagres aconteciam na vida deles. Eles sabiam, Nabucodonosor sabia que Daniel era um homem de Deus. Estava muito perto de receber a bênção para a própria vida. E recebia, irmão. Mas sabe, irmãos, presenciar os milagres de Deus não dá garantia que nós vamos procurar as mudanças que precisamos. Talvez Deus esteja abençoando muito a sua vida. E Deus abençoa mesmo. Porque Deus abençoa. Mas isso não quer dizer que você não precisa mudar. Deus tem urgência na tua mudança. Deus tem urgência, porque tudo à sua volta depende da mudança que vai acontecer na sua vida. Você quer buscar a bênção de Deus? Muito provavelmente Deus vai te abençoar, irmão. Mas a bênção não vai gerar mudança. Não nos impressionamos mais com os milagres, irmão. Os milagres não nos alegram na hora, no momento, mas depois esquecemos. Nossa vida está cheia de orgulho, cheia de soberba. Viramos as costas para Deus a todo momento. Basta o nosso desejo não ser satisfeito. Deus está nos buscando, irmãos, porque Deus busca, no meio desse caos que estamos vivendo, verdadeiros adoradores. Sabe o que é um verdadeiro adorador? Às vezes a gente pensa que Deus é um Deus cheio de orgulho, de vaidade, alguém que tem uma autoimagem fraca e que fica precisando de elogios o tempo inteiro. Um megalomaníaco com mania de grandeza e que precisa de santo, 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 louvado seja o teu nome. Nós encaramos o louvor de maneira errada. Deus não precisa de nada disso, Ele sabe quem Ele é. Mas sabe por que Ele busca adoradores verdadeiros? Porque no momento em que você se relaciona com Deus em adoração, você começa a sentir a sua fragilidade e a sua impotência. Irmãos, você só consegue enxergar quem você é quando você está de frente a frente com o Senhor. Não existe outra maneira. Pode ser com o irmão, você se julga melhor. Você pode ser com uma outra igreja, você se julga melhor. Mas com Deus é impossível. Por isso Ele busca verdadeiros adoradores para que a gente contemple quem Ele é, para que nós reconheçamos quem somos. Por isso Ele é um amor incomensurável, irmão. Ele nos leva a adorá-lo, para que nós saibamos quem nós somos de verdade. Somos nada. Sabe para quê? Para que a nossa fragilidade, para que na nossa fragilidade a gente se posicione como filhos de Deus do jeito que Ele quer. Não como bastardos que não têm direito à herança. Filipenses 2,13 diz que é Deus quem opera em nós tanto querer como efetuar. Você já ouviu esse texto?
Sabe como é que Deus opera em nós o querer e o efetuar, irmãos? Ele não vai na sua cabeça, pega um serrote e faz assim, ó. Ele não faz isso. Deus está nos buscando. Sabe como é que Deus está operando em nós o seu querer? Através das consequências dos nossos erros. Sabe como é que Deus está operando em nós o seu querer? Quando Ele diz espere, quando Ele diz ainda não, quando Ele diz quando você parece que você não ouve, é aí que Ele está operando o querer dele, que você começa a buscar aquilo que Deus quer, não só o que você quer. Nabucodonosor precisava mudar. Tinha tido oportunidades, ele estava do lado de pessoas sérias. Poderia ter ouvido, mas o seu coração estava cheio de orgulho, cheio de ganância. Não sei como é que está o seu coração agora, irmão. E você pode estar comendo um pão duro, um café bem ralo, e ainda assim está com o coração cheio de orgulho. Não é dinheiro. Orgulho não é dinheiro. Orgulho é posicionamento diante de Deus e diante dos homens. Talvez você se julgue um supra-sumo, a última bolacha do pacote. A cereja do bolo, para quem gosta de cereja. Cereja de verdade, não aquele negócio vermelho que eles chamam de cereja, mas é mais borracha do que... Sabe, irmão? Deus está nos buscando, porque Ele nos quer mudar. Será que o nosso coração não tem sido tão enganoso quanto era o de Nabucodonosor? Nabucodonosor era orgulhoso, sabe por quê, irmão? Porque ele tinha prosperidade. Sabe o que era a Babilônia? A cidade mais rica e poderosa do mundo. A Babilônia tinha muros com 25 metros de comprimento. Lá, 2 carruagens andavam paralelamente. Tinham 25 portões de cobre. Tinha uma grande imagem de um deus chamado Marduk. Só a imagem tinha 22.500 quilos de ouro. Nessa cidade, todo muro tinha um jardim. E até hoje é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É por isso que aquele homem era orgulhoso. Aonde ele chegava, ele se impunha. Aonde ele chegava, as pessoas o reconheciam. Aonde ele chegava, as pessoas o abraçavam. Aonde ele chegava, tinha notoriedade. Aonde ele chegava, as pessoas tinham medo. Sabe, irmão? Nós fomos enganados pelos desejos do nosso coração. Os nossos desejos criam uma armadilha para que a gente queira o tempo inteiro, irmãos. A gente não suporta sofrimento de nenhum tipo. Qualquer tipo de sofrimento é uma afronta. Qualquer tipo de sofrimento derruba. Nós não suportamos nenhum tipo de dor. Se nós pudéssemos ter uma Novalgina gospel, para que quando viesse uma dor qualquer, alguém que olhou torto, alguém que não, eu fosse lá naquela Novalgina e não tomasse, e eu fosse inventor dessa Novalgina, ia ficar rico. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém quer sentir dor de nenhum tipo. Ninguém quer ser afrontado, ninguém quer ser pisoteado, ninguém quer ser enganado, ninguém suporta nenhum tipo de afronta
Nós não suportamos dor nenhuma. Nós brigamos o tempo inteiro para não sofrer dor. É verdade ou não é? Lutamos o tempo inteiro para fazer a nossa posição, o nosso posicionamento ser vencedor. Totalmente na contramão daquilo que Jesus viveu. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Foi pisado, cuspido, achincalhado. Falaram dele mentiras. Enganaram. Botaram para fora da cidade. Expulsaram de um lado. A própria cidade dele não acolheu. Os próprios irmãos dele. Aquele que nasceu como filho de Deus, quando ele ia dormir à noite, não tinha um travesseiro, tinha uma pedra. Não parava de andar. Andava o dia e a noite. Longe das riquezas, dos holofotes, do poder. Eu fico pensando, irmãos, como nós podemos ter um mestre como Jesus e queremos as coisas que queremos. Como podemos ter um mestre como Jesus e ambicionar como ambicionamos? Como podemos nos chamar de cristãos quando nosso coração está cheio de desejo? Nós precisamos refletir, irmãos. Será que o nosso coração não está cheio de orgulho? Será que não criamos uma barreira para enxergar quem é Jesus? Será que nós não estamos querendo demais, sofrendo demais por coisas que não têm nenhuma importância? Nenhuma importância. Sabe o que é? Existe um abissal distância entre aquilo que dizemos crer e aquilo que precisamos viver. Nós vamos sair daqui e vamos voltar para o mundo lá fora querendo as mesmas coisas. Não seremos questionados de nenhuma maneira pela palavra que está sendo pregada aqui esta noite. Não seremos incomodados nos nossos castelos. E como temos castelos, não nos preocuparemos em amanhã refletir um pouco na palavra e pensar o quanto de orgulho eu preciso deixar para trás para poder perdoar alguém, para poder amar alguém, para poder andar junto de alguém que está falando mais grosso que você e você está humilhado. E Deus manda dizer para você essa noite: não queira ser maior que Jesus. Cuidado para não gritar quando era para você se calar. Com isso, você faz de você melhor do que o seu mestre. Será que nós não fomos incomodados, irmãos, em nenhuma hipótese, por aquilo que nós chamamos de Espírito Santo de Deus? O vento impetuoso, será que ele está distante, tão distante que não nos incomoda? Será que não mexe com as nossas estruturas? Sabe o que aconteceu com aquele homem?
Aquele homem, quando ele disse assim: olha, eu sou, eu construí, eu fiz. Irmão, não adianta dar graças a Deus assim, tá? Que é assim que a gente dá graças a Deus. Olha a minha casa, meu carro, olha lá, último tipo. Graças a Deus. Olha a televisão de 85 polegadas com zoom que você entra dentro da tela, você pode cumprimentar o artista. Você sente o bafo dele. Sabe, irmão? Cadê o graças a Deus aí? Cadê o se Deus quiser? Cadê Deus nessa história? Cadê a glória ao Senhor? Não é em letrinha pequena, não. Você tem que sumir para Cristo aparecer. Será que Cristo tem aparecido nas nossas coisas? Será que aquilo que Deus nos deu demonstra Deus em minha vida, não em poder? Porque se Deus quisesse dar poder, teria dado a Jesus. Se Deus precisasse ou achasse que poder podia transformar a vida de alguém, teria dado ao Senhor, ao nosso Senhor. Não deu. Sabe por quê? Porque o que faz nós crescermos não é o orgulho, é a humildade. Não é a altivez, é a humildade. Humildade significa não querer sem que Deus queira. É isso que significa humildade. Se Deus quiser, irmão, você pode ter essa TV de 85 polegadas. Se Ele não quiser, não bata no peito que você pode comprar, não. Porque Deus está ouvindo. Não é que agora você tem uns reais no banco que você pode fazer o que você quer com ele. Já perguntou para Deus o que você tem que fazer com ele? Ou Deus não tem nada a ver com o seu dinheiro? Deus tem a ver apenas com 10% que você devolve como dízimo. Deus não é dono de 10%, Deus é dono de tudo. Se você é fiel apenas nos 10%, você é infiel. Porque Deus é dono de tudo. Estou querendo deixar bem claro, irmãos, que isso tudo é fruto de orgulho, fruto de soberba. Aquele homem teve que descer, teve que comer grama, virou animal durante 7 tempos, até que ele reconheceu quem era Deus. Irmãos, será que nós vamos precisar cair para reconhecer quem é Deus? Até onde nós temos que ir para enxergar que a gente precisa mudar? Até onde você precisa sofrer, irmãos? Porque Deus não vai retirar o sofrimento enquanto Ele estiver ensinando. Ele só vai retirar o sentimento quando você aprender. A boa notícia é que tem dia e hora para acabar. E Deus sabe quando você vai aprender. A boa notícia é que isso pode passar. Se você começar a buscar a Deus hoje, olhar para o céu, como fez Nabucodonosor, e dar glórias ao Senhor. Naquele tempo, me tornou a ver o meu entendimento. Me deu de novo a dignidade do meu reino.
retornou-me a majestade. O que você quer de Deus, irmãos? Pode estar ao teu alcance se você olhar para o Senhor e der glórias a Ele do jeito que Ele quer receber essas glórias hoje. Eu não sei como é, irmão. Eu não sei como é essa glória que Deus quer receber de você, não. Eu falava com o irmão essa semana e eu falava assim para ele assim: irmão, Deus está me mostrando que de você Deus quer um louvor diferente. Não é algo natural, não é algo comum. O louvor que você tem que dar a Deus é diferente. Eu não sei o que Deus quis falar com aquilo, mas eu estou falando para nós hoje, para cada um. Deus tem hoje um desafio de louvor aqui nesse lugar. Aquilo que você está passando, meu irmão, talvez você ainda não chegou lá como Nabucodonosor chegou, mas Deus pode mudar a tua história hoje, nesse lugar, essa noite, se você resolver dar glórias ao Senhor de maneira correta. Deus está te dando a oportunidade de você ouvir a palavra dEle. A mudar o coração, só você pode mudar. A palavra que você está ouvindo, meu irmão, é suficiente para fazer com que a glória de Deus habite na sua casa, de maneira que ninguém possa questionar. Para cada um Deus vai pedir uma coisa, eu não sei o que é. Para cada um Deus vai pedir uma demonstração de louvor diferente. Qual é a sua, meu irmão? Mas uma coisa é certa: para você louvar o Senhor, você tem que deixar o orgulho essa noite. Abandonar o orgulho de vez. Queria que você fechasse os olhos um pouquinho.